Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Débora e hoje eu vou trabalhar com vocês um pouco mais sobre subordinadas. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre as subordinadas adverbiais reduzidas. Bem simples a definição. Então, a oração reduzida é aquela que não apresenta nem o conectivo e nem o meu verbo conjugado. Então, eu tenho que prestar atenção nesses dois detalhes aí, principalmente. Então, todas as vezes que apresentar aí uma reduzida, eu não vou ter a presença, no caso das minhas orações adverbiais, das conjunções, daquelas que dão ideia de tempo, como o quando, o de causa, como o porquê. Então, essas conjunções elas não vão aparecer. E os meus verbos também não estarão conjugados. Eles vão assumir as formas nominais. E a gente precisa trazer à memória quais são elas. As formas nominais, então, do verbo, eu tenho três, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Bom, no infinitivo são aqueles terminados em R, AR, R. Coloquei dois exemplos de cada para vocês. Então, eu tenho comprar, vender. No gerúndio, terminado em NDO. Então, comprando, vendendo, falando, saindo, né? Fosse um exemplo aí na terceira também. E o particípio terminado em ado, ido, ada, ida, como comprado, vendido. Então, como eu falei para vocês até agora, eu preciso, na minha formação da reduzida, um verbo em uma das formas nominais que estão aí, e também, não é ou, e também não apresentar a conjunção. Então, eu coloquei para vocês os exemplos que nós temos das formas nominais. Então, uma oração adverbial reduzida no infinitivo, no gerúndio e no particípio. E eu quis também trazer ela desenvolvida para vocês verem aí a diferença. Talvez assim fique mais claro a explicação. Olha só, então eu tenho ali a desenvolvida, porque é sempre assim, ninguém dá atenção. Então, aquela desenvolvida eu deixei aí para vocês destacada e o ninguém dá atenção é minha oração principal. Percebe que na desenvolvida o porquê está ali com o meu conectivo, é a minha conjunção. Então, é uma conjunção de causa dentro da minha adverbial e o meu verbo ser está conjugado. Então, é que está no presente. Agora, olha a construção na reduzida. Por ser sempre assim, então percebe, ninguém dá atenção. O ninguém dá atenção, a minha oração principal, ela segue a mesma. Só que a minha reduzida ficou por ser sempre assim. Eu tenho só uma preposição aí. O meu verbo que, o verbo ser, olha só como ele está apresentado, exatamente na forma nominal, que é o infinitivo. Então, ser, eu não consigo encontrar a pessoa do discurso. Já no caso da desenvolvida, é. Então, eu consigo encontrar, né? Porque é sempre assim. Então, está no presente, consigo identificar. Então, ali já o ser aparece, então, no infinitivo. Um outro exemplo que estou apresentando aí para vocês, então, é no gerúndio. E aí segue da mesma forma. Coloquei a desenvolvida e vou ter a reduzida. Bom, na desenvolvida eu coloquei: caso precise de ajuda, fale comigo. Então, olha só, caso eu tenho aí uma conjunção que dá a ideia, então, para mim, é o mesmo do se, um condicional. Então, caso, só se você precisar, né? Caso precise de ajuda, fale comigo. Então, eu já tenho aí uma conjunção que dá essa ideia, então é o meu conectivo entre as duas orações. E o precise, você, caso você precise, eu consigo encontrar a pessoa do discurso
e consigo, esse verbo vem conjugado. Então, tenho tanto o conectivo quanto o verbo conjugado. A reduzida, como você pode perceber, já está no formato ali do gerúndio, então terminado em NDO. Precisando de ajuda, fale comigo. Então, aqui eu não tenho ali como indicar a pessoa do discurso, meu verbo, então, no gerúndio, não tenho o conectivo, sendo assim a minha oração reduzida. E o último caso. Então, nós temos aí agora a reduzida de particípio. Na minha oração desenvolvida, então, desde que cumpra a sua promessa, poderá fazer como entender. Então, aqui tem outro exemplo da condicional. Desde que cumpra, poderá fazer. Você só poderá fazer, no caso aí, no cumprimento, então, dessa promessa. Desde que é a minha conjunção, minha locução aí, e meu conectivo, e o cumpra, você cumpra, então o meu verbo está conjugado. Olha só, reduzida, cumprida a sua promessa, poderá fazer como entender. Então, aqui o meu verbo está no particípio e eu não tenho a conjunção. Então, eu coloquei aí para vocês todos os casos, né, para que você possa ter uma ideia, então, né, dos particípios gerúndio e o infinitivo, como que eu formo aí a reduzida a partir da desenvolvida. Por hoje, então, ficamos até aqui e agradeço a atenção e até um próximo encontro. Obrigada e tchau, tchau.